Hoje tem Fluminense Internacional pelo Brasileirão Feminino e pra você ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir, vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e essa é dominada pelo Flu. A gente sempre começa o nosso pré-jogo com as principais informações para quem quer acompanhar a partida, então hoje Fluminense e Internacional vão se enfrentar às 5 horas da tarde em Moça Bonita. Os portões são abertos, então para quem mora ali perto, para quem mora no Rio e puder comparecer, portões abertos, entrada franca, pode ir lá apoiar as nossas guerreiras de pertinho. E vai ter transmissão da TV Brasil, transmissão com imagens e aquela narração tricolor, aquela transmissão de quem entende tudo desse time feminino do Fluminense, você encontra lá no time de guerreiras com o pré-jogo a partir das 3h30 da tarde. Sempre recomendo aqui porque é o único canal que cobre exclusivamente futebol feminino e vôlei feminino. Eu também sou muito amigo do Rafa, gosto de mostrar esse trabalho para quem gosta de apoiar o futebol feminino do Fluminense. Não pode deixar de seguir o time de guerreiras. Mas antes da gente entrar nos detalhes, pra gente falar sobre as prováveis escalações para esse jogo, eu preciso pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e está sempre bem informado sobre o Fluminense. Bem, a gente estava um tempinho sem falar sobre futebol feminino porque estava em momentos de data FIFA. A última partida do Fluminense, que foi no dia 30 de março, o Fluminense venceu o Juventude por 2-1. Acabou que a gente ficou sem pós-jogo por aqui, porque eu não consegui gravar o pós-jogo na segunda-feira. E aquela semana, como tinha troca de técnico, todo mundo só queria saber sobre isso. Eu acabei pensando, pô, vai ficar um vídeo que vai ficar morto, sem visualização nenhuma. E aí achei que fazia menos sentido ainda na terça, quarta, onde o assunto estava todo sendo técnico. Mas o Fluminense venceu aquela partida, venceu o jogo em que era favorito e que tinha que vencer. E agora vai enfrentar o Internacional, que é um contexto de maior dificuldade, mas ao mesmo tempo eu tenho bastante confiança nesse jogo de hoje e acho importante que o Fluminense faça 3 pontos por alguns fatores. Porque apesar do Internacional ter mais experiência na Série A1 do Campeonato Brasileiro do que a gente, diferente do que foi, por exemplo, Fluminense e Cruzeiro, que o favoritismo estava, claro, pro lado deles, e diferente do que foi Fluminense e Juventude, Fluminense e 3B, que o favoritismo estava pro nosso lado, nesse caso a gente está falando sobre um confronto direto. E a gente está falando sobre um confronto direto contra um adversário que não tem conseguido resultados nesse Campeonato Brasileiro até o momento. O Internacional estreou contra o Bahia perdendo por 3-2. Tudo bem que pelo que tem sido esse início de campanha do Bahia, acho que não dá nem para considerar uma zebra, porque o Bahia, apesar de ter subido nesse ano, tem conseguido fazer resultados, tem conseguido resultados importantes, digamos assim. E contra o Bragantino, perdeu por 3-0. O único ponto que o Internacional tem até agora foi na última partida, um empate contra o Sport por 2-2. Um Sport que até então também não tinha conseguido ponto nenhum. Então, assim, a gente tá falando sobre um Internacional que não vem forte, que não vem de bons resultados, tem levado muitos gols. Então, assim, acho que o Fluminense, jogando contra um adversário direto, que vem de uma sequência ruim dentro de casa, precisa mostrar sua força se quiser se classificar para o mata-mata da competição, e é isso que eu espero para esse time. Acho que o time tem condições e qualidade para isso, então eu espero hoje que o Fluminense faça 3 pontos em casa. E um outro motivo também que eu acho importante, esse é um motivo secundário, mas que eu acho importante para a sequência do campeonato, a gente está falando sobre um time que vem de uma vitória, mas vem de um tempo parado aí de data FIFA, teve um tempo para treinar, e na próxima rodada vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que o Corinthians. O ano passado a gente levou uma sapatada do Corinthians, eu espero que esse ano a gente consiga fazer um jogo melhor, que de fato seja um jogo que a gente consiga disputar, consiga brigar ali. Sim, a gente sabe que a realidade é difícil, mas eu acho que vir de uma vitória contra o Internacional para esse jogo da próxima semana também vai ser muito importante, pensando em contexto de tabela, pensando no ânimo da equipe e tudo mais. Acho que é importante 3 pontos nesse jogo e confio que a nossa equipe tem capacidade e condições para isso. Mas vamos então, sem mais delongas, falar sobre a provável escalação? Segundo a Rafael Siqueira, dos times de guerreiras, para esse jogo, Hoffmann deve repetir o 4-2-4 com as mesmas jogadoras que foram titulares na vitória sobre o Juventude. Esse time tinha Cláudia no gol, Karina na lateral direita, a dupla de zaga formada com Gislane e Yasmin, na lateral esquerda, Sorriso, o meio-campo com a Xerife, a nossa Camila Cristina, e a Claudinha, né? Xerife é a Camila Cristina.
do lado dela, a Claudinha. E o ataque com Raquel, Chu, Lelê e Lurdinha. E aí o que o Rafa ponderou que pode surgir aí de alteração, ele não acredita que o Hoffman vá repetir uma escalação parecida com o que foi a escalação do Cruzeiro, com 3 zagueiras. Acho que até pelo contexto realmente do que tem sido o Internacional, e acho que de fato o Internacional tem sofrido muitos gols, o Fluminense tem que tomar cuidado defensivamente, obviamente, mas tem que explorar, cansar bastante essa defesa do Internacional, explorar ali as possibilidades de ataque. E aí talvez só alguma alteração que poderia ter, de repente, no lugar da Claudinha, entrar a Camila Conká, né? A Camila Sotero, para justamente poder dar, por ser um meio campo ali, que ajudaria mais em termos de construção. Mas ainda assim mantém a Claudinha como a mais provável titular para esse jogo. Agora, pra gente saber como vem o nosso time, o nosso adversário, segundo Rafael Siqueira, o Inter deve entrar em campo com o mesmo time que foi titular no empate contra o Sport. Esse time tem Tainá no gol. Na lateral direita, Lohane, dupla de zaga formada com Capelinha e Fefa Lacoste. Na lateral esquerda, Catrine. O meio-campo com Márzia, Jordana e Júlia Bianchi. E o ataque com Belém Aquino, Rafa Menino e Paola. O Rafa também falou que existe a possibilidade de a gente ver nesse ataque, no lugar da Paola, a Ana Marabá, que foi uma contratação internacional para agora. Mas na provável escalação dele, ele colocou a Paola. Antes de a gente encerrar aqui o nosso pré-jogo, quero colocar a classificação com vocês na tela, porque a minha ideia é fazer um do resumo da rodada, rodada, só que eu não tô conseguindo dar conta de resumo da rodada de nenhuma competição. Então eu vou só mostrar aqui pra vocês como tá a nossa classificação, até pra gente acompanhando esse desenvolvimento do Fluminense na tabela. Por enquanto, o jogo da quarta rodada, o único jogo disputado até o momento que eu tô gravando esse vídeo, foi entre Sport e Flamengo, com a vitória por 2-1, como vocês podem ver aqui do lado. E por enquanto a classificação está com São Paulo em primeiro lugar, Corinthians em segundo, Ferroviária em terceiro, Flamengo em quarto, Cruzeiro em quinto, Fluminense aqui em sexto com 6 pontos, ou seja, se fizer 3 pontos hoje, vai a 9. Red Bull Bragantino em sétimo, Bahia em oitavo, Palmeiras em nono, Real Brasília décimo, Grêmio 11º, América 12º, Juventude 13º, nosso adversário aqui Internacional 14º. E ali, né, bom, Sport na vice-lanterna e Instituto 3B na lanterna, tá vendo? É o que eu tô falando aqui, pra mim é jogo que, porra, em casa, beleza que é moça bonita, mas se moça bonita vai ser a nossa casa nesse ano, a gente tem que fazer valer o fator casa, não pode perder, acho que não dá, assim, não dá. O empate, a gente ainda vai depender das circunstâncias, mas pro time que fez o que fez no jogo contra o Cruzeiro, teve chance de vencer contra o Cruzeiro, que era muito favorito naquela partida, acho que não pode perder pontos para o Internacional. Estou sendo ousada, mas confio bastante nas nossas guerreiras. Acredito que a gente tem condições e capacidade de fazer um bom jogo e sair com a vitória nessa rodada. Mas então é isso, espero que vocês tenham curtido esse pré-jogo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, principalmente se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você acha interessante, porque você pode ainda não assistir futebol feminino, mas você quer começar a acompanhar. Então não esqueça de deixar o seu like, é muito importante ter o seu like nesse vídeo aqui também, para mostrar o seu apoio, para poder chamar mais gente para poder acompanhar a modalidade. Então é isso. Beijo no coração, saudações tricolores, um ótimo jogo pra gente, pras nossas guerreiras, e nos vemos na próxima.